Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Bom, devido à citação do Mágico de Oz no último vídeo, alguns pediram para mim falar mais detalhes do filme. Este filme também tem aspectos musicais por causa da música Somewhere Over the Rainbow, além do arco-íris, e da produção do Pink Floyd. Essa produção, como vimos, é cheia de ocultismo, ainda que com ar inocente de pureza. Possui simbologias de iniciação, que é o caminho do espiral dourado, da Ordem Aurora Dourada. O sapato de Dorothy no filme é vermelho, mas na descrição original do livro ele era prata, simbolizando o cordão de prata, que é uma alusão às viagens astrais. O caminho do espiral é o caminho da serpente, apresentado pela Ordem Golden Dawn, no qual Crowley era adepto. Crowley acreditava ser o profeta de uma nova era, o Aeon de Horus, com base em uma experiência espiritual que ele e a esposa dele tiveram no Egito, em 1904. Segundo ele, um ser espiritual chamado Aias revelou toda a doutrina. Ele até escreveu o livro chamado Liber Oz. O escritor L. Frank Baum era ocultista e apresentou uma metáfora iniciática neste filme, além de uma homenagem ao Aleister Crowley e a sua doutrina chamada Telema, doutrina hedonista, que significa liberdade para fazer o que tu queres, pois este é o todo da lei. A Cidade das Esmeraldas é o caminho que o iniciático faz ao Hades em busca da Pedra Filosofal. Este ritual geralmente envolve o uso da energia de Kundalini e a prática da alquimia sexual. É por isso que a jornada de Dorothy segue a Cidade das Esmeraldas, que simboliza a busca pela Pedra Filosofal. Este ritual também é chamado na maçonaria de vitriol, descendo ao Hades pelo caminho da espiral de 9 círculos, como apresenta Dante na sua Divina Comédia, sendo que o verde da Cidade das Esmeraldas simboliza o chakra central, a pedra do coração. Antes é preciso saber que o filme Mágico de Oz surgiu a partir do livro O Maravilhoso Mágico de Oz, um romance infantil de alta fantasia, que serviu de roteiro e adaptação ao filme. O Maravilhoso Mágico de Oz, escrito por L. Frank Baum, publicado em Chicago em 17 de maio de 1900. Em maio de 1900, Frank Baum lança O Mágico de Oz, que logo se torna um grande sucesso. Sua obra marcou de tal forma que o autor viu-se obrigado a produzir sucessivas continuações. O livro Ozma de Oz, por exemplo, publicado em 29 de julho de 1907, foi o terceiro dos livros da série de L. Frank Baum, cuja ação continua a acontecer na Terra de Oz, narrando a história de Dorothy ao país de Oz. A história conta o seguinte: a pequena Dorothy morava com os tios Henry em uma pequena fazenda do Kansas. Seu único amigo era o cãozinho Totó, que, durante uma tempestade, desaparece. Procurando-o desesperadamente, a menina termina sendo levada para uma terra desconhecida e distante, a Terra de Oz. No meio da tempestade, Dorothy encontra seu animalzinho. Quando finalmente pousam nessa terra desconhecida, descobre que a casa na qual ela estava tinha caído sobre uma perigosa bruxa daquele lugar, matando-a. Surgem então alguns homenzinhos, os chamados Mookins, que eram dominados por aquela bruxa. Então Dorothy é aclamada como heroína, por ter matado a bruxa malvada do leste. Nesse tempo aparece a chamada bruxa Glinda, que diz ser uma bruxa do bem. E ansiando por voltar para casa, a menina recebe dos habitantes de Oz a orientação que precisava para voltar para casa: seguir o caminho dos tijolos amarelos e procurar a ajuda do feiticeiro de Oz na Cidade das Esmeraldas. Bastava seguir a longa estrada de tijolos amarelos que cortava o país. No caminho, Dorothy vai encontrando alguns personagens. Depois, ao parar e descansar, Dorothy encontra num grande milharal um pobre espantalho. Para sua surpresa, o boneco é capaz de falar e revela que seu sonho era ter um bom cérebro e então produzir excelentes pensamentos. Dorothy vai encontrando esses personagens e convidando eles para seguir com ela neste caminho, pois certamente o Mágico de Oz poderia resolver estes problemas. Seguindo juntos, encontra então um homem todo feito de lata, todo enferrujado, próximo a uma cabana. Eles ajudam ele a voltar a se movimentar, e ele diz que gostaria de ter um coração, pois é um ser vazio e sem coração. Então ela encontra o leão covarde. Então, a convite da Dorothy, ele segue também com os demais à procura do Mágico de Oz na Cidade das Esmeraldas. O grupo é muito bem recebido na Cidade das Esmeraldas. Lá, o mágico os recebe sem contudo mostrar-se diretamente,
pois na verdade ele é um trambiqueiro e não possui poder nenhum. De qualquer forma, ele exige que, para que ele atenda cada pedido, primeiro eles derrotem a bruxa malvada do Oeste. Eles aceitam a proposta e seguem em direção dessa empreitada. Porém, quando eles voltam da vitória sobre a bruxa, eles desmascaram o mágico, que chegou à Terra de Oz num balão desgovernado, que fingia ser um poderoso feiticeiro, usando alguns truques aprendidos nos circos, onde ele tinha trabalhado, e no qual ele usava para dominar aquele povo. Bom, fica claro que o escritor se usou de muitas metáforas para falar de muitos assuntos. L. Frank Baum nasceu no dia 15 de maio de 1856. Foi um escritor, editor, autor, roteirista e teosofista norte-americano. Foi criador de um dos mais populares livros escritos na literatura americana infantil, que é o que já falamos, O Mágico de Oz. Ele se tornou membro da Sociedade Teosófica, incorporando frequentemente em seus livros temas e símbolos desta doutrina. Frank nasceu na cidade de Chittenango, no estado americano de Nova York, Estados Unidos, em 15 de maio de 1856, oriundo de uma família de origem germânica. Foi o sétimo dos 9 filhos do casal Benjamin Ward e Cynthia Stanton Baum. Em 9 de novembro de 1882, Frank Baum casou-se com Maud Gage, e em julho de 1888, Baum e sua esposa mudaram para Aberdeen, Dakota do Sul. A descrição do Kansas feita por Frank Baum em O Maravilhoso Mágico de Oz é baseada em suas experiências em Dakota do Sul. Originalmente, ele era da religião metodista. Ingressou na igreja episcopal de Aberdeen com a intenção de participar dos teatros comunitários. Em 1879, ele e sua esposa tornaram-se teosofistas. A teosofia consiste em um conjunto de doutrinas religiosas de caráter sincrético, místico e iniciático, acrescidas eventualmente de reflexões filosóficas que buscam o conhecimento da divindade para alcançar a elevação espiritual. A chamada teosofia é a doutrina espiritualista fundada no século XIX por Helena Blavatsky, que está ligada às tradições ocultistas e às religiões orientais, chamada de teosofismo. E certamente ele uniu suas convicções políticas e teosóficas para escrever a obra O Maravilhoso Mágico de Oz. Tanto que as crenças de Frank Baum estão refletidas em seus escritos. Existem inúmeras interpretações do real motivo que levou o escritor a escrever O Mágico de Oz, mas é certo que muitos elementos do filme têm conexões com a doutrina teosófica, no qual ele acreditava, e também com convicções políticas. Já falei aqui em outros vídeos que o espiral é um símbolo altamente esotérico. Ele está ligado ao caminho iniciático da serpente. Os espirais estão relacionados às espirais do universo e também é uma alusão à seita Aurora Dourada. É inegável que este clássico está repleto de significados esotéricos, tendo em vista o grande interesse de Frank Baum pela teosofia, além da interpretação da situação política dos Estados Unidos da América naquela época. Inclusive, existe até mesmo uma relação de Aleister Crowley com o Mágico de Oz. Aleister Crowley é uma das principais personalidades da tradição ocultista e foi contemporâneo de Baum. Aleister Crowley tomou emprestado, inclusive, o nome Oz para intitular em 1942 o seu livro, Liber Oz. Mas quando o livro foi lançado, o filme O Mágico de Oz já estava há 2 anos em estreia, fazendo um grande sucesso com suas cenas coloridas em Technicolor, um grande avanço na época. Tanto o livro de Aleister Crowley quanto a produção O Maravilhoso Mágico de Oz possuem bastante familiaridades. O livro anuncia algumas das leis de Aleister Crowley que fala sobre o direito do homem de cumprir as suas vontades. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Não existe Deus, senão o homem. Todos esses conceitos de Aleister Crowley estão ligados à doutrina da teosofia, do qual o homem pode se tornar um deus através das reencarnações. Ele também não precisa obedecer nenhuma regra moral. Essas afirmações são as palavras-chave da teosofia, que afirma que o homem é um deus ou se torna um deus através das reencarnações. Todas essas informações nos levam a uma conclusão, que Baum de fato parecia simpatizar com as ideias ocultistas, tendo se tornado membro da Sociedade Teosófica. De qualquer forma, o livro Mágico de Oz está repleto de sinais esotéricos compartilhados por praticantes da teosofia. Alguns desses conceitos são bastante evidentes, como o espiral de tijolos amarelos, que é uma metáfora para o caminho que a alma do adepto segue através da iluminação. Golden Path, caminho dourado ou caminho da aurora dourada.
Os sapatos prateados de Dorothy, que no filme é de um vermelho dourado, é uma referência do cordão de prata, que é uma ligação do corpo físico ao corpo astral. Há também uma referência da banda Pink Floyd, que se inspirou nessa produção para a produção do álbum que eles lançaram em 1973. Existe uma sincronia do álbum do Pink Floyd com o filme O Mágico de Oz. Para ver isso é preciso rodar os dois simultaneamente. É bastante sinistro. No meio musical virou moda falar da Estrada de Oz com uma ligação à fama e sucesso. A atriz Judy Garland recebeu o Oscar Juvenil, um prêmio especial em reconhecimento pela sua atuação em O Mágico de Oz. Mas ela foi uma atriz que passou por muito sofrimento e morreu muito nova. Judy enfrentou vários problemas ao longo de sua vida. Ela era insegura com sua aparência e tinha fortes sentimentos de inferioridade que se agravaram quando executivos de cinema disseram que ela era feia e com sobrepeso. Os seus primeiros 4 casamentos terminaram em divórcio. Ela tentou o suicídio várias vezes. Judy morreu de uma overdose acidental aos 47 anos, deixando 2 filhas, a atriz Liza Minnelli, Lorna Luft e o filho Joy Luft. Além disso, o ex-marido de Judy deixou relatos chocantes sobre os abusos que ela sofreu durante a gravação de O Mágico de Oz. Os anões do filme eram todos adultos, com mais de 40 anos. E a molestavam durante toda a filmagem. A produção de O Mágico de Oz também trouxe outras consequências sérias para os artistas que participaram do filme. Alguns quase perderam a vida ou sofreram acidentes sérios. O Homem de Lata, Buddy Ibsen, foi internado em estado grave após a sua participação, vítima de intoxicação alérgica ao pó de alumínio, sendo substituído pelo ator Jack Haley. Mas os maquiadores trocaram a maquiagem. Ainda assim, Haley ficou hospitalizado por 4 dias quando seus olhos irritados indicaram que ele poderia perder a visão. A atriz que viveu a Bruxa do Oeste, Margaret Hamilton, tinha a pele esverdeada. Sua maquiagem era uma base química misturada a outros cosméticos. A atriz teve que ser exposta ao fogo em diversas cenas. A famosa cena em que a bruxa morre derretida diante de Dorothy foi particularmente árdua e perigosa. Os cenógrafos e contra-regras planejaram para Margaret um alçapão através do qual ela era abaixada, enquanto o amplo figurino da bruxa se esvaziava do seu corpo, mas que também serviu para quase matá-la dentro do cubículo que ela ficava presa no final da tomada. O calor dos estúdios de Culver City, mobilizados para abrigar os cenários gigantes de O Mágico de Oz, era simplesmente intolerável, mesmo durante o inverno do sul da Califórnia. Os 40 quilos de pele verdadeira do leão covarde, vividos por Betty Lá, por exemplo, lhe traziam grande sofrimento. Sem falar nos equipamentos de Technicolor, cujo sistema de cor exigia 4 vezes mais luz do que os filmes em preto e branco, que quase torrava os atores e figurantes ao longo das pesadíssimas jornadas de trabalho. Bom, com tudo isso que foi dito, deu para captar qual foi o espírito que influenciou esta produção. Ainda que por muito tempo isso possa ter nos fascinado, iludindo a nossa inocência, jamais imaginávamos tantas histórias terríveis por trás dessa produção. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.